Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler apenas um versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Glória a Deus. Verso de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ore constantemente. Algumas traduções dizem assim: orai sem cessar. O tema da nossa ministração é: acesse o sobrenatural. Será que é possível nós acessar o sobrenatural de Deus? Meus irmãos, milagres não acontecem na esfera natural. Milagre só é possível quando nós acessamos o sobrenatural de Deus. Não há outro meio de nós acessarmos o sobrenatural de Deus a não ser através da oração. Se eu perguntar a vocês, quantos creem que a oração é algo importante? Eu sei que todos vão levantar as mãos. A verdade é que a oração não é apenas importante, mas a oração ela é essencial para o cristão. O cristão ele não pode viver sem a oração. Mas por que então, mesmo sabendo que a oração ela é essencial, a oração é importante, e é através da oração que nós acessamos o sobrenatural de Deus, por que então muitos negligenciam a oração? Porque muitos não oram. Será que é simplesmente pelo fato de não gostar de orar? Eu acredito que não. Talvez você, que talvez tenha enfrentado essa dificuldade em orar, até mesmo você tenha aceitado que talvez a oração é algo difícil, que a oração é algo pesado. Mas a verdade é que a oração, ela passa por 3 níveis em nossa vida. Quais são esses níveis? Primeiro, a oração ela passa pelo nível do corpo. Preste muita atenção, porque o que eu vou ministrar aqui vai mudar a tua forma de enxergar a oração. Talvez quando você ouve falar oração, talvez para você se torna algo cansativo, porque a experiência que você tem com a oração talvez não é uma experiência boa. E eu não quero culpá-los por isso, mas eu quero ensiná-los a acessar o sobrenatural. O primeiro nível da oração é o nível do corpo. Preste atenção. O segundo nível, da alma. E o terceiro nível, do espírito. Corpo, alma, espírito. Quando Deus pediu para que então Moisés construísse o tabernáculo, ele pediu que fizesse da forma como ele detalhou. Por quê? As coisas na antiga aliança era apenas uma sombra daquilo que de fato iria se revelar na nova aliança. Então, quando Moisés construiu o tabernáculo, havia então o pátio, o lugar santo e o santo do santo. O átrio era onde todos podiam estar. O lugar santo dos sacerdotes e o lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano. É sabido da igreja que quando Jesus ele entregou a sua vida ali na cruz, aquele véu que separava, ele rasgou-se de alto a baixo. E o que isso significa para nós?
que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E com a habitação do Espírito Santo, todos nós temos livre acesso ao sobrenatural de Deus, ao lugar santo dos santos. Irmãos, eu não sei se talvez, quando nós falamos de acessar esse lugar santo do santo, o que isso gera em você. Mas o que uma pessoa, uma vez ao ano, podia acessar, você pode acessar todos os dias. Todos os dias. Mas por que nós não acessamos o sobrenatural? Porque o sobrenatural, ele não está no nível do corpo. O sobrenatural não está no nível da alma. O sobrenatural, ele está no nível do Espírito. Entenda, quando eu falo nível do Espírito, não me refiro ao Espírito Santo, e sim ao Espírito, a tua essência. É impossível você acessar o sobrenatural no nível do corpo. Mas ninguém começa a oração já no nível do Espírito. Ninguém. Todos, ou podemos dizer, a maioria das pessoas acessam a oração através do nível do corpo. Quando eu falo do corpo, eu me refiro à carne. Poucas pessoas conseguem acessar já de imediato pelo nível da alma. Mas jamais você vai acessar o nível do Espírito sem antes passar pelo menos pelo nível da alma. Talvez a frustração que você tenha com a oração é porque a oração tem se tornado cansaço para você. Muitas pessoas não oram porque não têm resultados na oração. E por que não tem resultado? Porque não gosta de orar. Não é porque você não gosta de orar. É porque não te ensinaram que você precisa ultrapassar o nível do corpo e chegar no nível da alma. E eu quero explicar para você, para que de fato você entenda por quê. Muitas vezes nós nos tornamos frustrados porque oramos e parece que a oração bate no teto e volta. Parece que a oração bate no teto e volta. O que é isso? É o nível do corpo. É o nível da carne. Coloca para mim Gálatas 5,17. Por que nós temos essa dificuldade? Eu acredito, o nível do corpo é o nível mais difícil de ser rompido. Mas é possível. Você não começa acessando o nível do espírito, você acessa o nível do corpo e ultrapassa os limites do corpo e acessa o nível da alma. Olha o que diz Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quantos aqui sabem que precisa orar, mas não conseguem orar? Eu tenho certeza que muitos. Mas o que é isso? É a luta. A carne contra o espírito. Esse espírito que é mencionado na Bíblia não é o teu espírito, é a luta da carne, do teu corpo, contra o Espírito Santo. Essa luta faz com que um não faça a vontade do outro. A carne odeia as coisas que é de Deus. A carne odeia as coisas que é relacionada à oração. O que a carne deseja é comida, diversão, entretenimento, isso é o que a carne deseja. Mas por que muitas pessoas têm essa dificuldade de romper o nível da carne? É fato. Aquilo que você alimenta é aquilo que você se torna mais forte. Se você alimenta mais a tua carne, mais força ela terá contra o espírito. Mas entenda uma coisa: tanto o nível do corpo, como da alma e do espírito, a oração é respondida. As pessoas muitas vezes se frustram porque quando ela começa a oração no nível do corpo, que é a carne, os pensamentos vêm à tona e muitas vezes Satanás ele lança setas. E o que eu quero falar para vocês é que no nível do corpo, no nível da carne, Satanás ele tem domínio.
Mas como assim? Satanás tem domínio contra a minha vida? Não. Satanás não tem controle no teu espírito, mas ele tem controle da mente. No nível do corpo, no nível da carne, Satanás, ele age na mente. A batalha não é física, a batalha é na mente. No nível do corpo é quando você está ali orando, você está clamando, você está ali buscando e parece que nada está acontecendo, mas isso é um engano, porque Satanás vai fazer de tudo para que quando você estiver orando e você está no nível do corpo, ele vai fazer de tudo para fazer você parar. Porque se você insistir, você passa do nível do corpo, vence os limites da carne e chega no nível da alma. No nível do corpo é o nível do cansaço. A oração no nível da carne, do corpo, é a oração da repetição. Você ora, olha no relógio, nossa, 5 minutos. Por quê? É um lugar onde você não sente nada. Mas entenda uma coisa, por mais que pareça que não está surgindo efeito, a oração Deus está respondendo. Mas muitas vezes as pessoas no nível da carne, por não sentir a presença de Deus, por não ter resposta de Deus, por não entender o processo que você inicia no corpo, passa-se para a alma, então acessa no espírito, as pessoas desistem. É muito comum, na oração, quando você está no nível da carne, o telefone tocar, as pessoas te chamar. É muito comum. Satanás sempre vai preparar meios para tentar impedir que, de fato, você rompa os limites da carne e acesse o limite da alma. Quando você ora no nível da carne, você não sente a presença de Deus. Você não tem revelação da parte de Deus. A oração parece vazia, mas ela não é vazia. Nenhuma oração não é respondida. A questão é, quando você está no nível da carne, você não consegue sentir nada. E isso é normal. Mas não é a vontade de Deus que você fique no nível da carne. Queridos, eu tenho uma vida muito agitada. Meu desgaste não é um desgaste físico, é um desgaste mental. Tem muitas vezes quando eu chego em casa eu estou exausto. E eu tenho como desejo buscar a Deus nas madrugadas. Ah, Deus fala melhor na madrugada? Não, Deus fala em qualquer horário. Se você orar meio-dia, Deus vai te responder. Se você orar às 9 horas da manhã, Ele vai te responder. Eu gosto de orar nas madrugadas. Só que quantas e quantas vezes, na oração, quando eu estou no nível da carne, eu falo, Deus, cadê o Senhor? Irmãos, eu tenho para mim que de madrugada para eu orar, eu tenho que orar em pé, porque senão eu durmo. Só que quando as coisas parecem que não vai, parece que está travado, o céu está cerrado, eu falo, talvez se eu me ajoelhar, as coisas vão funcionar melhor. Mas é um engano. E quando eu me ajoelho, sabe o que acontece? Eu durmo. Quantas vezes, irmãos, eu comecei a oração na carne, de madrugada, e acordei com o celular tocando às 6 horas da manhã. Só que eu não entendi o processo da oração, e eu me frustrava e muitas vezes me culpava. O sentimento que vinha ao meu coração era, você é um negligente. Melhor ter ficado dormindo. Olha só, você orando dormiu, é babou. Esse era o sentimento que eu tinha. E uma vez, eu estava na madrugada, fui orar e falei, Deus, eu quero romper esses limites. Eu quero romper o limite da carne e acessar o nível da alma, mas não apenas o nível da alma, eu quero acessar o nível do espírito, porque você só pode acessar o sobrenatural no nível do espírito.
E eu falei com o Espírito Santo, falei, Senhor, se eu me ajoelhar, eu vou dormir. E eu acabei me ajoelhando. E dormi. Mas quando eu acordei, aquele sentimento de frustração veio ao meu coração. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Fica tranquilo. Coloca para mim, por gentileza, Salmo 103, verso 13 e o verso 14. Veja só. Satanás, ele traz culpa. O Espírito Santo não te acusa. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Salmos de número 103, verso 14. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados e lembra que somos pó. Eu pensava que toda vez aquele sentimento de opressão por eu ter dormido, por eu ter orado e quando eu me ajoelhava, dormia, eu achava que era o Espírito Santo que estava triste comigo, quando na verdade era Satanás lançando seta, dizendo, olha, você dormiu. O Espírito Santo, ele falou no meu coração, diz, filho, eu sei o teu cansaço, mas eu entendo que você está buscando novos níveis. E isso é válido. Ainda que pareça que você não está alcançando, que você não está progredindo na oração, mesmo cansado, Deus está te ouvindo. E quanto mais tempo você dedica e você passa em oração, mesmo que é no nível da carne, você está crescendo. O problema é que as pessoas se frustram e param. Toda vez quando você para, toda vez que você desiste, quando você fala, esse negócio não é para mim não, eu acho que eu não gosto de orar. Não é que você não gosta de orar, a tua carne não quer orar. E toda vez que você falar, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, aí você vai lá, faz um lanchinho, você vai lá, liga a televisão, e quando você volta a orar, você mal esperava que você estava chegando, romper o limite da carne e acessar o nível da alma. E aí você volta lá de novo. Satanás tem aprisionado muitas pessoas no nível da carne. A oração para muitas pessoas não passa apenas de meras palavras repetidas. E Satanás tem lançado no coração de muitos dizendo, Deus não está te ouvindo, a sua oração é sem fé, a sua oração é vazia. Isso é mentira. Você deve insistir, insistir, insistir. Você acha que isso acontece só com você? Olha o que acontecia com o apóstolo Paulo. Coloca para mim 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Olha só, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Aquele que praticamente escreveu a maior parte do Novo Testamento. Olha só o que ele diz aqui na carta aos Coríntios. 1 Coríntios 9, verso 27. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe o que Paulo estava dizendo? Meu corpo não quer orar, a minha carne detesta orar, mas eu faço do meu corpo um escravo e ordeno ele para que ele possa orar. Não é que você não quer orar, você não é o corpo e muito menos a alma, você é o espírito que habita dentro desse corpo, e o corpo, que é a carne, não gosta de oração. Mas se você insistir em fazer do teu corpo o teu escravo e não deixar que o teu corpo domine você, você vai avançar de nível. O problema é que esse processo não é rápido. Você ora hoje, amanhã você já não ora. Aí você sabe que precisa orar, e aí você vai orar. E quando você estava chegando no nível da alma, você volta lá no nível do corpo. E a oração bate no teto e volta, bate no teto e volta. E você fala assim, parece que Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo. Salmo 25, coloca para mim, por favor. Salmo 25, verso 5, mas coloca na Almeida, Revista Atualizada. Salmo 25, verso 5. Na Almeida, Revista Atualizada. Veja só. Nós queremos que as coisas do reino espiritual sejam rápido, seja instantâneo. Eu tenho certeza que você, muitas vezes, quando vai orar, você fala, Senhor, eu quero a tua presença, e daqui a pouco você não sente nada, você já para. Por quê? Tudo que nós queremos é coisa rápida.
Eu falo para você, Deus tem que te responder. Deus tem que te responder. Irmãos, o diácono Daniel, ele trouxe uma palavra aqui quinta-feira. Quem não veio, perdeu. Quem somos nós diante de Deus para poder exigir algo dele? Se você buscá-lo, ele continua sendo Deus. Se você não buscá-lo, ele continua sendo Deus da mesma forma. A questão é que nós mudamos os valores e achamos que nós estamos acima de Deus, quando na verdade nós estamos abaixo de Deus. E se você de fato quer acessar o sobrenatural, não é Deus que tem que vir até você, é você que precisa buscar a Deus. Jesus Cristo diz, olha, vinde a mim vós que estáis cansado e sobrecarregado. Ele não diz, eu vou até você que está cansado. É por isso que muitas pessoas preferem ficar no nível da carne. Se acostumaram, Satanás aprisionaram elas no nível da carne. Elas não conseguem apenas romper esse nível. E a oração delas é simplesmente, Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu irmão. Deus está te ouvindo, mas há um nível que você precisa avançar. O nível da carne, você não alcança o sobrenatural. O nível da alma também você não acessa o sobrenatural. Milagre só acontece no nível do Espírito. Veja só. Salmos 25, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ler por ali. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha vida, da minha salvação, em quem espero todo o dia. Quanto tempo você tem esperado em Deus? Quanto tempo você tem esperado em Deus? Entenda uma coisa. Quanto mais você negligenciar o nível do corpo, mais tempo você vai ficar no nível do corpo. Ah, mas passou-se 40 minutos e eu não estou sentindo nada, Wagner. Passou-se 1 hora e eu não sinto nada. Não tem problema. Insista, porque a tua oração está sendo atendida. E quando você romper esse nível do corpo, você vai acessar o nível da alma. Quanto mais tempo você dedicar, quanto mais tempo você aprender a romper esse limite do corpo, mais rápido você vai acessar o nível da alma. Mais rápido. No nível do corpo você não sente presença nenhuma. No nível do corpo você não sente resposta nenhuma. No nível do corpo é apenas repetição. Mas Deus está te ouvindo. Salmos. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Salmos de número 92, verso 10. Coloca na NVI para mim, por gentileza. Salmos 92, verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tu aumentaste o meu poder como do boi selvagem, e derramaste sobre mim óleo novo. Entenda uma coisa. Quando a Bíblia refere a boi selvagem, ela está falando de força, robustez. E quando ela fala de óleo, ela está se referindo à unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo te traz força, poder, para poder vencer. Mas entenda algo. Quando você começa no nível da carne, muitas vezes você está enferrujado. Quem lembra aqui, irmãos? Eu não sou tão velho. Mas lembra quando as coisas estavam engripadas, aí você ouvia seu pai, sua mãe, sua avó dizer, passa óleo Singer. Passava um pouquinho de óleo Singer e puf. Hoje nós não usamos tanto óleo Singer, tem outros desengripantes, mas veja só. Uma das funções do óleo é lubrificar. Quando você está orando no nível do corpo, que é a carne, a sua carne está dizendo, para. O teu corpo está dizendo, eu não quero orar. Mas quando você está no nível da carne, você não entende, você pode não sentir, mas óleo da unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. Você pode estar ali enferrujado, parece que as coisas não estão acontecendo, mas a unção está vindo sobre você, ainda que você não está sentindo, porque no nível da carne você não sente nada. Aconteceu um fato essa semana. Nós fizemos uma desocupação para um cliente.
E uma das reprovas do imóvel era que o toldo, sabe aquele toldo que você puxa assim? Aquela lona, não estava funcionando. Ele tem umas engrenagens que quando você puxa, quando você solta, ele volta. E sabe qual foi o argumento do meu cliente para o vistoriador? Eu nunca abri esse toldo, eu nunca mexi nesse toldo. E eu falei para ele, tá aí o problema. Você nunca usou. E o que aconteceu? Ele engripou, ele enferrujou, ele travou. E agora? Vamos trocar o toldo? Não! O pessoal da equipe, o pessoal da manutenção foi lá, passou um WD, irmãos, não estou fazendo, eu sei que está gravando aqui, mas não é comercial nenhum. Passou um WD, o negócio voltou a funcionar. O que nós fizemos? Apenas lubrificamos. Quando você está orando, ainda que você pareça que está enferrujado lá no nível do corpo e as coisas não estão acontecendo, óleo e azeite da unção de Deus está descendo sobre você. Você precisa tão somente continuar. O que acontece é que as pessoas param na oração. E quando você para na oração, você fica estagnado, você fica parado, você não avança. Por quê? Não está em movimento. A oração no nível do corpo, ela precisa ser rompida, irmãos. Ela precisa ser rompida. Sabe por que eu estou ministrando isso aqui para você? Porque eu sei que Satanás tem aprisionado a mente de muitas pessoas, dizendo, você não gosta de orar, Deus não te ouve. A verdade é que não é que você não gosta de orar, é que você não entende o processo da oração. Você é o espírito que habita nesse corpo que tem uma alma. E você jamais vai acessar o sobrenatural direto no espírito, porque você precisa primeiramente acessar o nível do corpo, a alma, para depois acessar o nível do espírito. O nível da alma é o nível da emoção. Eu sei que muitos aqui já derramaram lágrimas na presença de Deus, não derramaram? Não é gostoso quando você vai orar e você sente a presença de Deus, você sente o toque do Espírito Santo. O nível da alma, quando você avança e rompe os limites da barreira entre o corpo e a alma, o nível da alma é aquele nível onde você sente a presença de Deus. É aquele nível que quando você está orando, o louvor começa a fluir. Coloca para mim, por gentileza, Salmo 103, verso 1. O nível da alma é onde você começa a chorar na presença de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 101, verso de número 1 e o verso de número 2 eu quero ler. Bendiga a minha alma ao Senhor. Todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas... Irmãos, o nível da alma é o nível onde você começa a fruir na presença de Deus. Que bom seria se todos nós, ao orar, já acessasse o nível da alma. Mas entenda uma coisa, quanto mais rápido você aprende o nível do corpo, mais rápido você acessa o nível da alma. Quanto mais tempo você dedica na presença de Deus, mais rápido você rompe esse limite. Mas quando você acessa o nível da alma, a unção de Deus invade o teu coração, o louvor invade o teu coração, e tudo que você quer dizer é louvar ao Senhor. A sua oração já não consiste mais em repetição. A sua oração já não consiste mais em petição. O nível da alma é o nível da entrega, onde você adora o Senhor e louva Ele por tudo que Ele é, onde você deixa que o Espírito Santo comece a agir dentro de você. É o nível onde as lágrimas começam a rolar. Queridos, o nível da alma é um nível onde a palavra de Deus se torna viva para você. Entenda uma coisa. O nível da alma, embora é um nível maravilhoso, mas não é no nível da alma que nós precisamos estar. Ah, mas é gostoso, Wagner. Eu já acessei o nível da alma, eu estou sentindo a presença de Deus. É muito bom, mas no nível da alma você não vê, você não ouve a voz de Deus. No nível da alma, tudo que você consegue é louvar o Senhor, lembrar Ele das promessas dEle,
sentir o quanto Ele é maravilhoso, mas você não pode ouvir a voz de Deus no nível da alma. Você não pode ouvir. Coloca para mim Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Satanás odeia quando o cristão ele rompe o limite da carne. Satanás odeia. Mas entenda uma coisa. No nível da alma, não é o suficiente. Muitas pessoas se conformam em apenas estar no nível da alma, que é o nível da emoção. Onde você sente, que você chora, que você glorifica a Deus. Mas você não pode acessar o sobrenatural no nível da alma. Não pode. Veja só. No nível da alma você não vai ouvir a voz de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo ele não testifica com o teu corpo. O Espírito Santo não testifica com a tua alma. O Espírito Santo só pode testificar com o teu espírito. Ainda que a alma, o nível da alma é o nível onde você sente a presença de Deus, mas não é tudo que Deus tem para você. O erro de muitos cristãos é simplesmente parar no nível da alma. Eu não sei qual foi o nível de experiência que você já teve com Deus, mas Deus tem mais para você. Eu não sei qual foi a profundidade aonde você alcançou um nível de intimidade com o Espírito Santo, mas Ele tem mais para você. Ele tem mais. Mas as pessoas ficam presas. Eu estou satisfeito. Eu adoro a Deus no nível da alma. Eu sinto a presença dEle. É muito bom. Mas não é suficiente. Se você quer acessar milagres, você precisa acessar o sobrenatural de Deus. Se você quer acessar o milagre, você precisa acessar o sobrenatural de Deus. Irmãos, coloca para mim Êxodo. Coloca para mim Êxodo, capítulo de número 33. Eu quero ler a partir do verso 18. Por mais que o nível da alma, olha, você estava no nível do corpo, agora você está no nível da alma. Por mais que o nível da alma é um lugar onde você sente a presença de Deus, a verdade é que a glória de Deus só pode invadir o teu ser quando você acessa o nível do Espírito. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Então, a partir do verso 18. Então Moisés disse, peço-te que mostre a tua glória. Deus respondeu, eu farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu, aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Irmãos, Moisés, ele já estava acostumado a buscar a Deus no nível da alma, mas ele sabia que tinha mais em Deus. E ele fez um pedido ousado para Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Irmãos, a glória de Deus, por mais que você sente a presença de Deus, você só pode entrar nessa glória no ambiente do nível do Espírito.
No nível do Espírito, é onde você entra na presença de Deus, e já não é você que ora, é o Espírito Santo que ora através de você. Não é você que adora, é o Espírito Santo que adora através de você. O nível do Espírito é onde a revelação da palavra de Deus se torna palpável para você. Só que esse nível é um nível de limitação. Mas como assim? Eu estou no nível do Espírito, eu estou mergulhado na glória de Deus, e como é um nível de limitação? Sabe por que é um nível de limitação? Por causa do teu corpo. Porque para você acessar o nível do Espírito, você não deixa o teu corpo e muito menos a tua alma. Você acessa o nível do Espírito com o teu corpo e com a tua alma. Mas entenda uma coisa, a glória plena de Deus é impossível você acessar no nível do Espírito, porque o teu corpo é um corpo corruptível. Irmãos, é difícil falar sobre o nível do Espírito, porque só quem acessou sabe dizer o que é estar nesse ambiente de glória. Só quem acessou esse nível do Espírito sabe o que é estar. Quando você está no nível do Espírito, é o nível do silêncio, onde você não consegue ouvir ruídos e barulhos externos. Tudo que você está, tudo que você consegue é estar diante da presença de Deus, em silêncio, em temor. Adoração não é você que adora, é o Espírito Santo que adora através do teu espírito. A oração não é você que ora, é o Espírito Santo que ora através do teu espírito. Nesse ambiente, tudo que você deseja é mais de Deus. Mas você acessa esse ambiente com o teu corpo corruptível. E esse ambiente tem limites. Porque se você passar desse limite, você morre. Você morre. Só que é interessante, irmãos. Eu não sei quantos aqui já acessaram esse nível do Espírito, onde você entra na glória de Deus. Eu sei que muitos aqui já acessaram. Mas quando você está mergulhado nesse nível do Espírito, você não tem medo da morte. Sabe o que você disse? Fala, Senhor, ainda que eu morra, mas eu não quero sair daqui. Só pode explicar o nível do Espírito quem já esteve lá. Só pode falar do nível do Espírito quem já esteve lá. O grande erro é as pessoas se contentar apenas no nível da alma, onde chora, onde sente a presença de Deus. Mas se de fato você quer mergulhar na glória de Deus e quer acessar o sobrenatural, você tem que acessar o nível do Espírito. Hey, Ana, sou Ekenabia. É no nível do Espírito que a impossibilidade se torna possível. É no nível do Espírito que as enfermidades são curadas. É no nível do Espírito que o sobrenatural vem. Mas as pessoas se conformam apenas no nível da alma. Outros não querem nem acessar e romper a barreira do corpo. Você que já acessou esse nível do Espírito, você sabe como que é lá. Você sabe como que é lá. O que nós sentimos da parte de Deus no nível do Espírito não é 1% da glória que Ele há de revelar na eternidade. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Você pode glorificar a Deus. Se o que você sente no nível do Espírito é muito grande, imagina o que vai ser lá na eternidade com Ele. É no nível do Espírito que você não deseja mais nada da carne. É no nível do Espírito que você não deseja mais nada deste mundo. No nível do Espírito você diz, Senhor, se eu tiver que morrer, eu quero morrer, mas eu não quero sair desse lugar. Mas no nível do Espírito, com esse corpo corruptível, é 1% de toda a glória que há de se revelar. Naquele dia, o teu corpo será transformado num corpo incorruptível, e você vai ver a Ele como Ele é. Você vai vê-lo como Ele é. Aleluia. Aleluia.
O véu foi rasgado, igreja. O véu foi rasgado. Por que então ficar no nível da carne? Por que se contentar no nível da alma? Se você pode acessar o nível do Espírito. Quanto tempo já faz que você já não fala em línguas estranhas? Quanto tempo já faz que você não ora e sente aquele tocar de Deus e entra naquela glória, naquele ambiente de glória? Quanto tempo? Mas o que aconteceu? Você se conformou. Tá bom aqui. Deixa eu ficar aqui. As pessoas têm dificuldade de romper o nível da carne. E o que fazer para romper o nível da carne? O que fazer? Duas coisas. Veja só. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai acessar o nível da alma. E se você entender que o nível da alma não é tudo, que você pode acessar o nível do Espírito, mais rápido você vai acessar. O que fazer para poder vencer o nível da carne? Duas coisas. Seja cheio do Espírito Santo. E segundo, jejue. Coloca para mim Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você entender que não é você que não quer orar, é a tua carne que não quer orar, você vai entender que você precisa então ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais força você terá sobre a tua carne. Outra coisa é jejuar. Me dá um bom motivo, Wagner, para jejuar. Jesus jejua? Você quer um motivo melhor do que o próprio Jesus? Coloca para mim Mateus 4, verso 1 e o verso 2. Veja só. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao ver as multidões, Jesus subiu. Não, mudou aí, né? Mateus 4, 1 e 2. Isso. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Coloca para mim agora Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Gente, você quer um motivo melhor do que o próprio Jesus em jejuar? Se você quer matar a tua carne, e quando eu falo matar a tua carne, não me refiro ao teu corpo, mas sim os desejos que são contra aquilo que o Espírito Santo quer, você precisa jejuar. Eu não sei você, eu tenho essa experiência. Eu já fiz exames e precisei de jejuar 24 horas. De boa. Mas vai jejuar, fazer um jejum espiritual para buscar Deus. Gente, começa 6 horas da manhã, quando é 10 horas da manhã já quer comer. Por quê? A tua carne sabe que você está jejuando por um propósito, que é ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele viveu como homem. E como homem, ele jejuava. Mesmo não tendo pecado, mesmo não sendo formado em pecado, Jesus jejuava. E se o próprio Senhor Jesus jejuava, e entenda uma coisa, quando ele passou 40 dias no deserto, Lucas diz assim, olha, ele não comeu durante esses 40 dias. Não fala que ele não bebeu. Nós podemos ficar um certo tempo sem comer. Mas é impossível você ficar sem a água, porque a água fosse necessária para o teu corpo. Se você quer romper o limite do corpo, da carne, você precisa ser cheio do Espírito Santo e jejuar. Ah, Wagner, o médico disse que eu não posso jejuar. Eu sei. Tem pessoas que, por conta de situações
Eles não podem jejuar, porque os médicos, e eu sei que isso é muito importante, as pessoas precisam entender isso. Mas cá entre nós, será que você não pode tirar nada da sua refeição? O camarada diz, eu não posso jejuar por prescrição médica. Acorda cedo, come 2 pão. Na hora do almoço coloca 2 bife, ovo, um monte de coisa, um pão de Coca-Cola. Será que você não pode tirar aquilo que você mais gosta? Os médicos dizem que você não pode ficar sem comer, mas será que você não pode consagrar a Deus e falar assim, olha, eu vou ficar sem o café. Ainda que eu não possa ficar sem comer, pelo menos o café, que é algo que eu gosto muito, eu não quero participar. Por quê? Você está jejuando. O problema é que a pessoa fala assim, eu não posso por conta de prescrição médica, e come de tudo. Tudo que a carne dele deseja, ele come. Porque os médicos dizem que não pode jejuar, tudo bem. Você não pode ficar sem comer proteína, você precisa de açúcar no corpo também, você precisa de um montão de coisa. Mas você já parou para entender que não é você deixar de comer tudo, e sim deixar de tirar aquilo que você mais gosta. E falar assim, olha, irmãos, tem pessoas que gostam de café, eu sou um deles. Eu e a Ana, se ficar sem tomar café, a gente se transforma. Irmãos, é incrível. Nos 12 dias, né, que nós tivemos aqui, eu não jejuei total os 12 dias, eu jejuei o café. Gente, dava dezembro, mas não dava os 12 dias para acabar, porque eu queria tomar café. Porque o café é algo que eu gosto. E eu consagrei a Deus, falei, Deus, eu não quero. Mas pensa num homem que ficou ruim. Dava dor de cabeça, ficava irritado. Nunca senti tanto cheiro de café como naquele dia. A Ana até brincava comigo, mas será que se nós tomar uma balinha de café? Eu falei, acho que não vai dar certo não, acho que é a mesma coisa que tomar café. Você que não pode jejuar por conta de prescrição médica, eu sei que tem alguma coisa na sua refeição que você pode tirar. Mas a sua carne está dizendo, não, eu não posso, eu não quero, porque a carne odeia as coisas do Espírito. E as pessoas estão vivendo em função da carne. As pessoas estão alimentando mais a sua carne, e quando vai orar não consegue sentir nada, porque a carne está dizendo, eu não quero orar, eu não quero buscar a presença de Deus, mas você precisa dominar a sua carne. Se você quer romper, e de fato quer acessar o sobrenatural de Deus, você precisa romper o limite da carne, acessar a alma, mas acessar também o Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É nesse ambiente do nível do Espírito que milagres acontecem. Eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Você entendeu que não é que você não gosta de orar. É a tua carne que não quer orar. Mas quem que manda na carne? Teu Espírito. Se coloca em pé. Oh, Espírito Santo. O véu foi rasgado, irmãos. Olha só o que diz Salmos 63, verso 1. Coloca para mim. De que maneira eu vou acessar o nível do Espírito? Olha só o que diz. Ó Deus, Tu és o meu Deus.